Olá, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. É muito bom, sempre muito bom te receber aqui. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você algo sobre um momento em que a igreja está vivendo. Nós temos ouvido falar muito sobre avivamento e uma parte da igreja já está desperta para isso. Eu creio que o Senhor já está despertando pessoas, homens e mulheres, para esse mover da igreja, esse mover em que Deus está fazendo na igreja. E o Senhor está despertando homens e mulheres para a oração, para o jejum, para a leitura da palavra, para o compartilhar a palavra. E eu creio nisso. Eu quero hoje compartilhar com você sobre um processo que o Senhor já colocou no meu coração e eu tenho visto assim a cada dia na minha vida. E há algum tempo o Senhor colocou, né, essa direção na minha vida, me trouxe esse entendimento e a partir dali eu comecei a ver esse processo acontecendo na vida de várias pessoas. E esse processo tem 3 passos, que é o arrependimento, o conserto e a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Deus. Nós sabemos que a igreja é o exército de Deus na terra. A igreja é a família de Jesus, é a família do Senhor, representando a imagem e semelhança de Deus na face da terra. Nós sabemos que nós somos criados com um propósito de servir a Deus e servir ao nosso próximo. No entanto, nós sabemos também que a igreja também é um exército onde tem deixado para trás muitos dos seus soldados feridos. E o Senhor está nos cobrando isso. O Senhor está resgatando. O Senhor tem falado, é tempo de resgate. É tempo de resgatar os soldados feridos. É isso que o Senhor tem colocado no meu coração e é por isso que eu estou aqui compartilhando com você. É tempo onde nós precisamos parar como igreja e parar de ver números. Quanto mais gente, quanto a maior, a minha igreja é a maior, a minha instituição é a mais relevante, a minha instituição não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor chamou-nos sim para pregar a palavra, pregar o evangelho, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. E aquele que não crer está condenado. É a oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia. Mas nós, como igreja, nós também precisamos ter mais amor por aqueles que estão conosco e por aqueles que de alguma forma não conseguiram caminhar lado a lado conosco. Nós precisamos atentar para aqueles que ficaram pelo caminho. Precisamos ter mais compaixão daqueles que não aguentaram, aqueles que não resistiram os embates, aqueles que não resistiram o processo, porque na caminhada com Deus não é um processo fácil, é um processo difícil e muitos não conseguem. Mas nós que que o Senhor a cada dia tem nos sustentado, a cada dia nós temos esforçado um pouquinho, que é muito pouquinho que nós fazemos. Sim, nós temos que nos esforçarmos, porque é pelo esforço que nós também temos que servir a Deus. Mas nós precisamos também entender que muitos não conseguiram, muitos tiveram pedras e tropeçaram e não conseguiram. Então nós como igreja precisamos hoje olhar para aqueles soldados feridos pelo caminho e abraçá-los e ajudar a carregar. E nesse processo de soldado ferido, o que eu quero compartilhar com você. Você, hoje como igreja, eu venho aqui falar com você, soldado ferido, que não aguentou a caminhada, que não suportou e que parou pelo caminho. Eu quero te dizer, você continua sendo um soldado, ferido, desanimado, parou no caminho,
mas você é um soldado e o amor de Deus ainda está sobre a sua vida. Nada pode te separar do amor de Deus. Então eu quero te dizer, para que você volte, que as suas feridas sejam curadas, que você seja transformado, para que você volte para o caminho. Há um processo aqui e que basta você querer. Hoje o Senhor te dá a oportunidade, basta você querer. E como é este processo? Primeiro, o primeiro passo para este processo é o arrependimento. Se nós formos olhar a Bíblia de todas as pessoas, todos os profetas, todos os reis, todos aqueles que serviram a Deus, em algum momento da vida eles falharam, em algum momento, e aí eu trago aqui, nós lembramos aqui lá no Salmo 51, quando trata ali, é o Salmo de Davi, quando Davi errou, quando Davi tropeçou, quando Davi foi ferido na caminhada, na batalha, né? Quando ele deixou de ir para a guerra e voltou, ficou em casa e então se envolveu com Batseba e teve um relacionamento físico com ela e então ela engravidou. E o que Davi fez? Davi pecou, mandando matar o marido, criou toda uma estratégia, uma situação, mandou matar o marido de Batseba e ficou com ela, não é? Mas nós vemos, meus queridos, nesse processo que Davi se arrependeu. Por que Davi se arrependeu? Davi, inicialmente, ele ia ficar quietinho, ia ficar caladinho. Ele não ia, simplesmente mandou matar Urias, resolveu o problema e vida que segue. Mas o Senhor não quer isso na nossa vida. O Senhor traz à tona pecados que nós precisamos nos arrepender e consertar com o Senhor. O Senhor traz à tona, e assim o Senhor trouxe na vida de Davi. Mandou o profeta, vai lá e fala para Davi. Então o profeta foi, falou, primeiro contou uma história onde Davi se posicionou, né? Julgou aquela situação, e aí o profeta falou: este é você. E aí Davi, então o que aconteceu? Deus criou um caminho onde o pecado de Davi foi colocado na frente dele. E aí então Deus deu a oportunidade para Davi se arrepender. E Davi se arrependeu. Um homem segundo o coração de Deus é aquele homem que se arrepende dos pecados, deixa o pecado e segue servindo a Deus. Davi depois teve outros erros, mas Davi era um homem que errava, porque ele era um homem muito ativo, era um líder. Então toda pessoa que tem atitude, ela pode errar e ela erra muitas vezes. Mas o que tem que acontecer é que errou, reconhece seu erro, se arrepende. Foi o que Davi fez. Ali no Salmo 51, no início ele fala: Senhor, compadece-te de mim. Tem misericórdia de mim, lava, limpa-me das minhas iniquidades. Ou seja, o primeiro passo é o arrependimento. O arrependimento. Se você errou, está ferido no caminho, mas se você se arrepender do seu pecado, daquilo que você fez de errado, e correr para os pés do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, compadece-te de mim. Eu me arrependo dos meus pecados, lava-me, purifica-me, transforma-me. O Senhor vai te abraçar e haverá uma grande festa no céu. Assim como o filho pródigo, quando voltou, o pai fez uma festa, chamou todos os empregados, preparou uma festa maravilhosa. Então o primeiro passo é necessário o arrependimento. E arrepender é deixar. É deixar o pecado, é deixar aquilo que você fez de errado e voltar para os pés do Senhor e continuar na caminhada. E continuar como um exército servindo a Deus, fazendo parte da família de Deus, que é o exército, que é a igreja na face da terra. O segundo passo, buscar fortalecimento em Deus. É necessário para que suas feridas sejam curadas, que você se arrependeu, mas naquele processo de arrependimento e prostrar-se aos pés do Senhor, você ainda continuará ferido. Aquela ferida não será arrancada
de uma vez. É necessário um processo de cura. E nesse processo de cura, você também precisa se posicionar por meio da oração, por meio da leitura da palavra, ouvir a palavra, ouvir vídeos. Hoje nós temos acesso a toda a palavra, então nós podemos ouvir por várias plataformas a palavra de Deus, a verdadeira palavra pura, nós temos à nossa disposição, por meio do jejum, porque o jejum é um fortalecimento espiritual. O jejum, o Senhor Jesus nos ensinou, porque nós falamos que nós estamos aqui, devemos fazer tudo o que Jesus nos ensinou, e Jesus fala, quando jejuardes, ele não fala se você jejuar ou você deve jejuar, não, ele fala da mesma forma que ele fala quando orardes, ele também fala quando jejuardes, né? E ele nos dá orientação sobre o jejum. Então, arrependimento, reconciliação, verdadeiramente arrependimento, prostrar-se aos pés do Senhor, buscar o fortalecimento espiritual em Deus por meio da oração, por meio da palavra, leitura, meditação na palavra e por meio do jejum. E você vai fortalecendo. E aquilo que nós fortalecemos é a partir daquilo que a nossa vida é guiada. Se eu me fortaleço espiritualmente, a minha vida espiritual vai sendo guiada, vai sendo alimentada e fortalecida. Agora, se eu não fortaleço, se eu não oro, se eu não leio a palavra, se eu não jejuo, se eu não busco a Deus, a minha carne vai sobrepor e eu vou voltar a viver segundo a carne, eu vou voltar a viver e mais uma vez me ferir e ficar pelo caminho. Então busque ao Senhor. E o terceiro passo é: busque a convivência com pessoas, com relacionamentos dentro da igreja. Nós acabamos de falar, a igreja é o exército, é a família de Deus na terra. Então nós precisamos estar em comunhão com a igreja. Ah, mas a igreja, lá tem fulano que faz isso, lá tem fulano que está mais errado que eu, lá tem... A igreja é um hospital. O Senhor Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E onde estão os doentes? Se não no hospital? Então, se você está doente, saiba que lá dentro da igreja tem vários enfermos emocionais, vários enfermos espirituais, e estão todos lá em processo de cura. E se você estiver em comunhão com pessoas, se estiver junto, andando com pessoas que são da família do Senhor, você pode ter certeza que é ali que você vai sendo curado, ali você vai sendo curado pela convivência com outras pessoas, ali você vai sendo curado porque Deus vai usando pessoas para te ajudar e para curar as suas feridas. Então, arrependimento, fortalecimento espiritual e conviver com pessoas que estão no mesmo caminho, pessoas que estão buscando o mesmo alvo que você. E qual é o alvo? O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. O alvo não é o meu irmão que é mais errado que eu, a minha irmã que está fazendo coisas que não deve, a minha irmã que é fofoqueira, que isso e que aquilo. Não. O alvo é Cristo, o único perfeito, o único exemplo que veio aqui na terra. Deus veio aqui na terra por meio do seu Filho Jesus Cristo e nos mostrou que é possível, porque Ele foi e Ele é exemplo para nós em todas as coisas. Só Ele é o exemplo. Tá bom? Então essa é a palavra que eu queria compartilhar com você hoje. Se de alguma forma essa palavra te fortaleceu, te ajudou, eu te peço que você compartilhe também com outras pessoas para que possamos ajudar muitos soldados feridos pelo caminho e nos ajudarmos também como soldados desse exército de Deus na terra. Curta o vídeo para que a plataforma entenda que esse tema é relevante e também se inscreva no canal. Se inscreva, porque aqui nós estamos sempre compartilhando palavras, experiências com Deus e coisas para a nossa edificação, para que nós possamos ajudar uns aos outros nessa caminhada. Te agradeço por estar aqui conosco até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.